Muito bem, vamos falar agora da saúde dos nossos rins, tá? A hipertensão arterial é uma das principais causas de insuficiência renal crônica e, se não tratado corretamente, pode trazer problemas cardiovasculares. Quem vai explicar melhor pra gente como a gente tem que se cuidar é o nefrologista, o Dr. Roberto Benvenuti. Doutor, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Gisele, tudo bem, tudo certo? Maravilha. Doutor, a gente, não sei, impressão minha, mas a gente só procura cuidar da saúde dos rins quando alguma coisa está muito errada. É verdade. O que acontece é que a doença renal é uma doença muito silenciosa, né? Então, a pessoa, para ter algum sintoma, às vezes demora. A própria hipertensão arterial, né? Você, muitas vezes, não consegue saber se é hipertenso se não for medir a pressão. Então, por esse motivo, às vezes, as doenças renais são diagnosticadas muito tardiamente. E aí tem pouca coisa para ser feita, né? Então, muitos pacientes já vão para hemodiálise, enfim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar alerta. Para a doença renal, realmente é uma doença silenciosa e a pessoa vai se adaptando àquela condição. Quando a gente fala de uma doença renal, a gente fala apenas do rim ou toda a estrutura? Por exemplo, os vasos, os canais que estão ligados a ele ali, a gente tem que cuidar toda essa estrutura. Perfeitamente. Existe uma situação, uma das causas de hipertensão, não é a mais frequente, mas é uma causa que tem que ser sempre investigada, que é uma causa importante, é o que a gente chama de hipertensão renovascular. Renal, vascular, dos vasos que irrigam esse rim. Então, existe hoje, da mesma forma como no coração você pode ter uma obstrução parcial de um vaso, também no rim isso pode acontecer. E essa obstrução parcial de um vaso, de uma artéria do rim, causa hipertensão arterial. Isso pode acontecer tanto numa idade jovem, quanto numa idade mais adulta também, a partir dos 50, 60 anos de idade. E o que pode causar essa obstrução no rim? São duas causas, eu trouxe até umas imagens para a gente mostrar. Duas causas. No jovem, geralmente é uma disfunção da própria artéria, ou seja, e no idoso, o que acontece muitas vezes é isso aí, são placas de ateroma. Isso acontece mais na idade já, a partir de 50 anos, principalmente naqueles pacientes que têm muita gordura no sangue, né? Que tem dislipidemia. O que pode acontecer? Essa gordura pode se localizar, então, na artéria renal, diminuindo o fluxo de sangue para o rim. Essa diminuição do fluxo de sangue para o rim leva à produção de uma substância chamada renina, que por si só se transforma depois em outra substância, que é a angiotensina, que é um importante vasoconstritor. O que a gente fala, vasoconstritor significa aquilo que diminui o calibre dos vasos. Quando você diminui o calibre dos vasos, o que acontece? A pressão sobe. Isso acontece, é como se fosse um encanamento da sua casa. Se o encanamento da sua casa é muito fino, é muito estreito, a pressão dentro da água, dentro desse encanamento, vai ser muito alta. Sim. Uma mangueira, quando você aperta essa mangueira, o que acontece? A pressão da saída da água aumenta também. Isso também acontece no rim. Essa imagem aqui mostra o que acontece no paciente mais jovem, o que a gente chama de displasia fibromuscular. Então, essa imagem é diferente daquela que vocês viram, aquela placa, aquele amarelo daquela gordura depositada que está aí. Isso é no paciente idoso. Agora, no paciente jovem, o que acontece é isso aí. É uma displasia fibromuscular. Geralmente, ele já nasce com essa displasia. Para essas duas condições... Que ao invés de ser um canal retinho, a gente está vendo ali uma irregularidade na artéria. Isso provoca um turbilhonamento do sangue, não é? O sangue, ele vai entrar ali naquele caninho e vai ficar... E ele vai chegar no rim de forma bem mais alterada. Isso faz com que, mais uma vez, aconteça a produção desses hormônios que, por conseguinte, levam a aumento da pressão arterial. E isso é uma coisa que deve ser diagnosticada através de exames angiográficos, né? A gente tem até um exame aqui que eu trouxe para mostrar. Esse exame mostra, isso aí é uma ressonância magnética, uma angiorressonância renal, mostrando ali um estreitamento, sinalizado com a seta, o estreitamento dessa artéria. E para isso, nós temos tratamento, que é a colocação do stent. Da mesma forma que você coloca o stent no coração, também você pode colocar o stent na artéria renal. Isso que se chama a angiologia renal? Isso se chama, na verdade, estudo angiologia, que é o estudo dos vasos renais. Sim. Exatamente. Esse conhecimento é importante para que a gente possa, porque isso é uma causa tratável de hipertensão. Tratável, ou seja, você trata isso aí e não precisa mais tomar remédio na maioria das vezes. Porque você, melhorando esse fluxo, a produção desses hormônios que eu falei vai cair e a pressão vai normalizar.
Isso é uma cirurgia complicada, demora de recuperação, tem um risco muito grande? Não, na verdade é como, da mesma forma como muitos pacientes conhecem isso, os ouvintes, os telespectadores também, pacientes que colocam uma molinha no coração. Sim. Aí você vê essa molinha, que é o stent, implantado naquela artéria que estava obstruída. Então, aquele estreitamento não existe mais, porque a molinha está moldando. Isso se faz com um método totalmente não invasivo, mas não precisa de cirurgia. Você entra através dos vasos, né? E você implanta, então, esse stent da mesma forma como também se implanta stents em outras artérias, no cérebro e no coração também. Ou seja, nesse caso, minimamente invasiva, porque vai colocar um caninho ali. Geralmente o paciente já tem alta no mesmo dia. Doutor, esse estreitamento ou até o outro problema lá da irregularidade, o único sintoma que a pessoa vai sentir é realmente a pressão arterial? Exatamente. O que acontece? Geralmente é uma pressão muito difícil de controlar. Uma pressão muito alta é uma das características. Às vezes o que acontece? O paciente até tinha uma pressãozinha que era pressão assim bem fácil de controlar. E de repente essa pressão fica muito alta e ele não consegue mais controlar. Isso chama atenção para doença renovascular. Outra coisa, outro sinal é o potássio baixo. Né? Nós temos no sangue várias substâncias importantes, uma delas é o potássio. Quando esses hormônios são formados, o que acontece? Existe um aumento da liberação do potássio através da urina e o potássio no sangue cai por um efeito desses hormônios aqui. E é um sinal também de que pode estar havendo uma hipertensão de origem vascular. Por conta desse problema vascular, pode também causar inchaço nas pernas, do tipo que dói mesmo? Na verdade, com o tempo, se você não corrige isso, esse rim vai parar. Esse rim vai perdendo a sua função. Porque imagina um rim que está sofrendo o tempo todo com a diminuição do seu fluxo. E pior, o outro rim que não tem alteração, vamos imaginar que só tem alteração aqui, como nesse aqui, só no rim esquerdo, nessa imagem. Agora você imagina que o outro rim está sofrendo os efeitos da hipertensão. Está trabalhando em dobro. Exatamente, ele está sofrendo os efeitos dessa hipertensão e com o tempo esse rim também vai ficar doente. Então isso, se não for corrigido, leva à perda da função renal. Certo, então o certo tem que fazer esse acompanhamento, senão qual o risco de não fazer esse tratamento correto, Se você não detecta esse problema, justamente é isso, você fica com uma hipertensão muito difícil de controlar, com todos os problemas que a hipertensão severa pode ocasionar, AVC, infarto do coração, outras situações, e você fica muito difícil de controlar e, consequentemente, também com o tempo você vai tendo uma perda da função renal. Né? Então, um exame simples para fazer isso, que a gente percebe isso aí às vezes, é o ultrassom. Ultrassom com Doppler, que a gente chama com Doppler, mede o fluxo. Quando ele mede o fluxo da artéria e essa artéria está obstruída, ele vai dar uma velocidade maior. Velocidade maior é aquela história da mangueira. Quando você aperta a mangueira, a velocidade da água aumenta. Doutor, adorei sua entrevista aqui. Obrigada por tirar todas as nossas dúvidas. Até uma próxima. Estou à disposição, prazer estar aqui. Prazer é nosso.